Fala Brasil, tudo bem? Nesse vídeo aqui eu quero falar sobre planejamento, tá bom? Hoje o dia que eu tô gravando esse vídeo aqui é dia 2 de março, tá? Nós estamos praticamente aí no começo do mês e eu quero falar da importância de você fazer esse planejamento justamente para você conseguir fazer uma análise do resultado que você tá tendo aqui nos aplicativos, tá? Tem motorista que às vezes estão trabalhando com isso aqui e não fazem um controle do quanto que gastam, do quanto que ganham, não fazem aquele comparativo, né, para ter uma noção exata de quanto que tá dando o seu resultado aqui nos aplicativos. E aí o tempo passa, você começa a ter aquela sensação assim de, poxa, eu não tô ganhando dinheiro nenhum. E às vezes você não sabe nem aonde que está sendo a maior parte do gasto, né? Se você só vai saber esse tipo de coisa se você colocar na ponta do lápis, tá bom? Então quero falar sobre essa questão aí de como que você pode fazer esse planejamento. Antes disso, rapidinho, se você não me conhece, meu nome é Luana, sou motorista de aplicativo há 2 anos e meio aqui na capital de São Paulo. E nesse canal aqui eu falo sobre como ganhar uma renda extra como motorista, beleza? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve para fazer parte disso aqui junto comigo. E se gostar do conteúdo, deixa aquele joinha que você me ajuda bastante, beleza? Então vamos lá. Eu tava conversando com os motoristas aí pelo WhatsApp no final de semana. Alguns deles são fora de São Paulo, né? São do Rio de Janeiro. E eles estavam falando para mim a questão do preço que tá o combustível lá no Rio, né? Eu tava falando, poxa, o preço... Eu, por exemplo, eu trabalho dirigindo com álcool. Aqui em São Paulo, a última vez que eu abasteci, tava R$3,57. E aí eu falando com eles lá, eles estavam falando que lá para eles já passou a casa dos R$5. Então, assim, o valor é um valor absurdo de caro, né? Só que nós estamos chegando num momento agora, gente, que independente se você é uma pessoa que gosta de fazer controle financeiro ou não, você tem que ter isso no papel, tá? Se você não tem o hábito de fazer uma planilha, tenha um caderninho onde você anota as informações, mas faça esse controle de maneira diária, beleza? Como que você pode fazer isso? Você saiu para trabalhar, marca ali a quilometragem de consumo que você vai ter no dia. Se o carro tem computador de bordo, né? Zera o marcador ali de quilometragem e trabalha. Quando chegar no final, marca ali a quilometragem que você rodou no dia. Se o seu carro não tem computador de bordo, marca o KM inicial, o KM final, faz um menos o outro e você vai saber quantos quilômetros você rodou. Controla o combustível, tá? Se você, por exemplo, não tem um computador de bordo para ter uma noção aí do consumo do carro, faz aquela questão de começa a trabalhar com o tanque cheio, trabalha, quando você terminar de trabalhar, enche o tanque e aí você vai saber quanto que você gastou de combustível. Vai fazendo esse tipo de controle, tá bom? Você trabalha com carro próprio, precisou fazer uma manutenção que não estava planejada, marca também aquilo ali no mês. Você está pagando seguro do carro, a gente tem a despesa aqui com a questão dos dados, né, móveis aí do telefone também. Isso tudo são despesas que a gente tem que colocar na ponta do lápis. Se você é motorista que trabalha o dia inteiro, que acaba almoçando na rua, tomando um café, tendo algum tipo de despesa na rua, marca também, faz um controle, deixa tudo separado, faz o controle do total de ganho, do total de gasto só com combustível, total de gasto só com carro, total de gasto só com despesas desse tipo. Vai fazendo esse controle ao longo do mês, tá bom? Quando chegar no final do mês, você vai saber exatamente qual foi o resultado que você teve. Só que isso eu tô te mostrando só para te falar como é que você faz essa questão do controle. Só que se você é um motorista que já trabalha nos aplicativos há algum tempo, eu digo para você que você inclusive já consegue fazer um planejamento na frente. Por quê? Você sabe mais ou menos quantas horas você trabalha e mais ou menos o ganho que você tem por hora. Então o que você faz? Pega, por exemplo, esse mês de março aqui agora, coloca num papel os dias que você vai trabalhar e a quantidade de horas que você vai trabalhar em cada dia. Pega a média de ganho que você tem por hora e já faz um cálculo ali médio. Você vai saber mais ou menos ali quanto que vai ser o seu ganho. Se você também já trabalha nos aplicativos, você já tem noção mais ou menos do consumo aí de combustível do seu carro. Você já sabe mais ou menos quanto que você gasta de combustível no mês, quais são as revisões aí que você faz do carro, os custos que você tem para o trabalho em si. Faz esse planejamento e antes de começar o mês já começa sabendo como que vai ser.
para você já ter uma ideia do que vem pela frente, tá bom? Porque essa questão dos combustíveis, infelizmente é uma coisa que a gente não tem controle sobre isso. Eu, por exemplo, aqui em São Paulo, o que eu fiz de adaptação foi que eu tô trabalhando no período da manhã, mas eu tava fazendo isso por uma questão de teste. Eu tava pegando mais ou menos 1h30, 2 horas aí no período da manhã, para poder ver como que funciona esse período da manhã, justamente para gravar conteúdos aqui no canal. Só que no fim das contas, esse horário da manhã tá me ajudando, por quê? Porque é um dinheiro a mais que eu tô ganhando, além do que eu já ganho agora nesse horário aqui, que é o horário do final do dia até final da noite que eu trabalho, e o valor da manhã tá somando com isso. Então esse a mais que tá entrando tá cobrindo totalmente o aumento que teve no combustível, porque eu tô trabalhando um período que eu não estaria trabalhando. Essa renda tá entrando a mais para mim, ela não estava planejada. Então aquele gasto a mais que eu tô tendo de combustível tá cobrindo porque tá entrando esse dinheiro a mais. E no fim das contas, para mim, os meus ganhos se mantiveram, tá? É claro que aí você vai falar, poxa, mas aí você tá trabalhando 2 horas a mais praticamente aí no dia, tal. No fim das contas, fica, tipo assim, você tá trabalhando mais para ganhar a mesma coisa. Só que eu não fiz isso com a intenção de cobrir o combustível, mas está acontecendo isso. E como a gente tá passando por esse momento agora, que até que aconteça alguma coisa que a gente não sabe o que vai acontecer, a gente não sabe se vai continuar aumentando ou se vai chegar um ponto que isso vai estacionar ou alguém vai intervir de alguma forma para começar a puxar isso para baixo, nem que seja um pouco. A gente não sabe o que vai acontecer. Então, quando a gente não sabe o que vem pela frente, a gente tem que se adaptar com os recursos que a gente tem na mão, tá? Só que o que não pode é você estar trabalhando nisso aqui e tá dando prejuízo. Se você tá nesse ponto, né, que aí foi esse ponto que eu tava conversando com esses motoristas aí no final de semana, se você tá nesse ponto, precisa analisar, porque eu ainda permaneço trabalhando nisso aqui porque todo mês eu fecho ali a minha conta e para mim continua dando resultado. Mas aí eu tenho uma realidade aqui em São Paulo. O nosso custo de combustível aqui em São Paulo, ele ainda não está tão alto comparado a muitas cidades que tem no Brasil, né? Eu sei que tem muito motorista aqui em São Paulo que está sentindo, que tá pesando no bolso. Mas ainda assim a gente tem que ser consciente que nós ainda não estamos pagando tanto quanto outras regiões. A gente tem que ser solidário com os outros motoristas de outras regiões. Então isso a gente ainda está conseguindo equilibrar, mas dependendo de onde você estiver, precisa começar a fazer essa análise, porque só vale a pena você estar trabalhando um negócio se aquilo ali estiver dando resultado para você. Se você conseguir tirar trabalhar, ter um ganho, ter o custo, cobrir o custo e te sobrar alguma coisa. A partir do momento que isso não está acontecendo, você precisa começar a procurar uma outra alternativa, tá? Não estou falando isso para te desanimar, mas eu estou falando isso para te mostrar que você consegue fazer um planejamento de uma forma que, se você sentar agora e pôr e colocar no papel, a língua tá enrolando hoje, e colocar no papel esse planejamento que eu te falei, o quanto que você já sabe que dá para ganhar, o quanto mais ou menos que você já sabe que vai gastar, coloca isso, faz um comparativo e projeta isso até o final do ano. E faz uma análise consciente daquilo que está acontecendo. Não fica trabalhando no susto, sabe? Não, eu acho que está dando resultado, eu acho que está sobrando alguma coisa, porque às vezes você está deixando o tempo passar, está tendo prejuízo, mas você não tem nem noção exata de quanto que é esse prejuízo e vai empurrando com a barriga e a situação vai ficando cada vez mais difícil. E também que com esse planejamento em mãos, talvez você consiga ajustar alguma coisa. Se for necessário você encaixar 1 hora, 2 horas a mais de trabalho, faça isso, é uma fase, é um período. Às vezes a gente tem que fazer alguns esforços na vida, dar uns jeitinhos pra gente conseguir resolver e passar por aquele momento. Esse vídeo aqui eu queria deixar essa dica pra você, tá? Porque esse bate-papo que eu tive com esses motoristas aí foi bacana, mas ao mesmo tempo me acendeu um alerta aí de alguns perigos que de repente o motorista pode estar tendo, já tá tendo prejuízo e não tá percebendo isso, tá bom? Vou ficando por aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve para fazer parte disso aqui junto comigo. Gostou do conteúdo, deixa um joinha. Eu vou ficando por aqui. Beijo, até a próxima aí. Bora prosperar, Brasil! Até mais. Tchau, tchau.